Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma. Tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, espectador do Med Saúde. Nós estamos aqui para aquele nosso bate-papo semanal, hoje com uma querida amiga geriatra, Cristiane Gussi Baito, médica formada pela Universidade de Campinas. Claro que eu não vou falar a data, né? Porque vamos, né? Embora poderia falar numa boa que está muito bem. Mas, de toda forma, vou manter a... Lembre-se, canal 25 ou 525 NET é onde você pode nos encontrar. E ela veio falar para a gente de um tema muito interessante, que é geriatria no consultório. Cristiane, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Vamos conversar de um assunto que você conhece muito. E eu já começo com aquela pergunta já de saída. Quais são os principais desafios enfrentados no dia a dia em um consultório de geriatria? Essa pergunta deve estar valendo $1 milhão, né? E dá para a gente falar sobre isso uma semana. Uma semana, tranquilo. Assim, é muito interessante, né, Val? Porque a geriatria ela é um campo gigantesco, por isso que a gente comenta sobre o quanto a gente pode falar sobre os desafios, mas a gente pode dividir esse tema de desafio em 3 áreas principais. A primeira delas é sobre a medicina em si, né? Sobre as patologias, as condições de saúde. Então, como já é desafiador a gente conseguir colocar ali 80 anos de vida, 80 anos de condições de saúde para que a gente consiga organizar. E os outros 2 desafios, eles estão relacionados à comunicação com o idoso, esse relacionamento com o idoso. E o terceiro, relacionamento com a família. Então, é a parte médica, o relacionamento com o paciente, que por si só, já pela idade, né, tem outros costumes, outra criação, e vem um terceiro departamento aí, que é a família, que às vezes acho que é o mais difícil, né? É interessante o que você comentou, porque é exatamente sobre isso, assim, né? Como a gente consegue pegar toda a complexidade das condições de saúde, de tratamentos e conseguir comunicar para esse idoso que tem os hábitos, tem os costumes, tem as crenças, né? Como dizem os filhos, tem as teimosias e os filhos com outro linguajar, um outro conhecimento. Então a gente precisa conseguir navegar por essas 3 áreas e navegar bem, porque você tem que realmente... O resultado depende de trafegar bem nesses três campos, né? Exatamente. Eu te pergunto, Cristiane, por que você escolheu geriatria? Conta para mim e para todo mundo que está nos ouvindo, como é que foi escolher geriatria? Por quê? Em que momento que foi esse despertar para você? Volpe, eu tenho essa vontade de cuidar do ser humano desde os 8 anos de idade. Que legal, que legal. Então, assim, essa questão da medicina e do cuidado das pessoas, ele surgiu desde a infância. E aí, quando eu estava na faculdade, me vi naquele xizinho da residência, da gente ter que de colocar lá qual é a especialidade, né? Que parte do ser humano eu vou cuidar. Eu pensei, mas eu não quero cuidar de uma parte do ser humano, é extremamente importante, mas eu vim para cuidar do ser humano como um todo. E foi aí que eu fiz a medicina de família e depois a geriatria. Então eu realmente queria cuidar do todo, do ser humano como um conjunto mesmo. Que legal. E cada paciente geriátrico, uma história, uma vivência, crenças, alegrias, tristezas, é um mundo que vem, né, para você em cada paciente, né? Exato, e tem uma situação bem interessante, né, Vô? Porque assim, quem agenda a consulta do idoso é o filho, né? E aí eles já chegam naquela ansiedade de contar toda a história do pai e eu sempre parto da comunicação com o idoso. Eu primeiro peço esse espaço para me conectar com o idoso, para poder fazer sentido para ele estar ali. E nesse momento surge cada história. Eu imagino. Deve ser muito rico, né? É muito rico. E assim, a forma como eles trazem o que eles sentem vem carregada de toda a história. E tudo isso faz sentido. Então os filhos chegam com os exames e falam, doutora, já trouxe os exames, coloca na mesa, já empurra, fala, mas vamos escutar o que ele tem para dizer, né? Porque o que ele tem para dizer e é o que compõe o diagnóstico,
tá nele, é a riqueza dele. Então, esse momento é muito bacana. É legal, eu imagino que seja uma coisa muito rica. Isso mudou a tua maneira de ver a vida? Em todos os aspectos, Lupe, todos os aspectos. Assim, eu já sou uma pessoa que tem um interior já que gosta de estar em contato com a natureza, que gosta de estar em contato com a família, isso já é meu. Mas conviver com essas histórias de perdas, né? Porque assim, todos eles trazem muitas perdas. E não só as perdas das pessoas, mas as perdas funcionais. Então eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu era dono da minha vida e hoje eu era um executivo e hoje eu sou um idoso sentado na minha sala que depende do meu filho para levar em algum lugar. E tudo isso você traz para sua vida e fala, o que eu vou valorizar hoje? Como eu vou valorizar esse momento que a gente está aqui hoje? Ele é um momento que tem uma riqueza, que aos 80 anos, possivelmente a gente não vai estar fazendo isso. Né? Tá. Então, que valor a gente começa a dar para a vida com todas essas histórias que eles trazem? Nossa, que bacana, que lindo ouvir isso, viu? Essa pergunta, então, acho que vale uns 5 minutos. Se a primeira valia 1, essa aqui vale uns 5. É possível iniciar uma mudança de vida na terceira idade? Isso é muito legal. Isso é muito legal. É muito legal e como é gostoso você ver que todos os idosos conseguem mudar. A diferença é como você navega essa mudança junto com ele. Então, em geral, a gente como médico aprende a impor as nossas decisões, né, Volpe? Assim, na faculdade... A gente acaba sendo muito prepotente, né? Nosso treinamento, ele é técnico e ele é de imposição. Afinal de contas, a gente é treinado para salvar vidas, né? Claro. Não tem um espaço para a gente negociar. Não tem muito mimimi, né? Não tem espaço para negociação porque é a vida e aquela pessoa não tem obrigação de saber como decidir. Sim. Mas quando a gente vai conseguindo compor essa riqueza do momento entre, olha, aqui sou eu que decido, mas tem tantos outros em que eles decidem e a gente navega junto nisso, é impressionante como 90% deles muda. Tem paciente que chega para mim e fala assim, aqui você vai ter trabalho. Eu falo, adoro trabalho. É aí que eu gosto. Quando chamou para briga, você fala, é comigo. Mas a questão é o como a gente navega com eles nessa jornada de mudança, né? Que é fazendo com que eles realmente encontrem uma motivação para que eles desejem aquilo. Ele vê em você uma parceira para o processo de mudança, né? Eu acho isso muito legal, né? E dia a dia, passo a passo, né? É muito possível. O que seria o idoso longevo? Em que ponto da geriatria ele deixa só de ser um idoso e passa a ser um idoso longevo? Perfeito. A partir dos 80 anos, a gente começa a falar do grupo de idosos que são os idosos longevos. Então, longevidade é sobre o tempo de existência. Isso é o termo longevidade. Tá. Agora, a qualidade dessa longevidade é que naturalmente a gente vai perdendo com o envelhecimento e hoje tudo que é mostrado pra gente é o idoso de 100 anos dirigindo um carro, né? E assim, a nossa meta passa a ser buscar aquele idoso com 100 anos malhando, pendurado nas barras lá, né? Tá. E que é um pouco distante da nossa realidade biológica. Tá. E essa imagem que se cria do idoso longevo e aquilo que a nossa biologia nos traz no envelhecimento natural traz uma grande frustração e uma grande dificuldade. E como que a gente lida com isso? A gente lida com isso passo a passo com o idoso, dizendo assim, olha, vamos entender o momento de hoje. Quais são as funcionalidades hoje? Tá. Quais a gente pode melhorar, mas quais a gente realmente não pode mais contar com elas e essas a gente vai precisar realmente deixar de lado. Vou dar um exemplo, dirigir após os 80 anos, 85 anos. Eu tenho idosos com 90 anos que querem continuar dirigindo,
Mas eles já têm quadros demenciais, eles já têm polineuropatia, que é a dificuldade dos nervos nas pernas por causa do diabetes. E isso tudo faz perder força nas pernas. Então, a possibilidade de dirigir com segurança se perdeu. Claro. Então, é um grande desafio a gente conseguir não frustrar o idoso, não diminuir as esperanças dele com a vida, com aquilo que é possível, mas, pelo contrário, ajustar essa lente para tudo aquilo que eu posso fazer hoje. Tá. E a gente colocar a luz em tudo aquilo que é possível ser feito hoje e como a gente pode fazer para melhorar. E aí coisas que parecem simples são muito desafiadoras da gente conseguir no dia a dia. Porque é difícil a gente deixar de fazer o que a gente quer. Claro. É difícil deixar de fazer o que a gente gosta. Ele não deixa de ver isso como uma perda, né? É uma perda. É uma Entende? perda funcional. E isso frustra. Sim. Então passa um período muito grande de isolamento, de depressão, de tristeza. E quando a gente consegue organizar até essa forma de ver a vida com as possibilidades de hoje, a própria situação emocional muda também. Sim. Então é um trabalho que não faz parte só da parte clínica, mas social, ambiental, emocional, e tudo isso está muito alinhado. Muito interessante esse nosso papo, e eu quero aproveitar esse gancho e perguntar para você sobre a questão da depressão no idoso. Mas essa pergunta, a doutora Cristiane vai responder no segundo bloco desse programa. É um minutinho, não saia daí. Estamos de volta com Cristiane Gussi Baito falando sobre desafios da geriatria no consultório. Cristiane, eu fiz uma pergunta para você no final do primeiro bloco do programa. Como é lidar com a depressão do idoso? Porque, veja, você estava falando justamente de focar naquilo que é bom, mas claro que existem perdas. E essas perdas são perdas substanciais. Se você dirigia, chega uma idade em que não é mais seguro para você nem para os outros que você dirija. Então, algumas coisas o idoso vai tendo que abrir mão. Como é que é gerenciar tudo isso? Esse é um dos grandes desafios, né? Tá. E assim, o que é muito importante? A gente recebe muitas vezes o paciente no consultório com o filho dizendo assim: meu pai está deprimido. Então já traz essa percepção de um sofrimento emocional, de uma angústia. E aí a gente começa um trabalho muito anterior a isso, Volpe, que é assim, entender os dois aspectos. O olhar da família, que é muito importante. O que eles querem traduzir com o meu pai está deprimido, porque às vezes é só uma manifestação da personalidade do idoso, de como ele sempre foi, mas a família gostaria que ele fosse diferente. E a outra coisa é a percepção mesmo de como o idoso se sente. E a gente conseguir chegar nesse lugar de um idoso, e aí vamos lá, né? Década de 40. As pessoas da década de 40 hoje têm 70 anos, década de 30 hoje tem 80 anos. Como que essas pessoas foram treinadas a se observar, a olhar os seus sentimentos? Não existia isso, Volpe. Não existia, era trabalhar. Sim. E qualquer sensação, qualquer lágrima, qualquer choro era mimimi. Sim. Vamos lavar roupa porque não existe a depressão. Como a gente explora esse sentimento em pessoas que a vida toda não foram expostas a falar sobre isso? Sim. E quem traz isso pra gente são os filhos.
Então, na percepção dos filhos, às vezes, não é o que eles trazem como depressão, às vezes não é uma depressão. Eu queria que meu pai saísse mais, eu queria que meu pai fosse para academia, eu queria que meu pai fizesse isso. E quando a gente vai conversar com o idoso, ele está bem organizado e bem seguro naquela dinâmica que ele tem hoje. Ele nunca foi de sair, ele era de trabalhar. Ele gostava era de sentar e ver o futebol deles aos domingos. Então isso não é uma depressão, isso é uma reorganização natural da vida. A outra coisa é a gente conseguir entrar nesse universo do idoso e aí sim, não através de sinais claros que a gente tem da depressão na medicina diagnóstica, mas em sinais muito... Deve ser sutis, né? Sutis, muito sutis. Então a gente vai fazendo perguntas que a gente vai buscando que ele consiga traduzir para a gente o quanto ele está sofrendo com aquelas perdas, porque nem sempre é fácil, nem sempre eles falam isso com facilidade. Então os sinais podem ser típicos de isolamento, realmente do idoso manifestar, mas nem sempre. Muitas vezes eles são sutis. E aí a gente precisa, então, trabalhar com esses sinais, claro, com medicação, sempre que necessário, mas também buscando estratégias de motivação para o que a gente vai dar valor hoje. Tá. Para que lugar? O que a gente vai olhar na nossa vida hoje que vai nos ajudar a conseguir abrir essa janela de motivação e, consequentemente, de alegria. Então, é um trabalho com idoso, é um trabalho também com medicação, muitas vezes envolve terapia, mas também é um trabalho com a família. Eu te pergunto, existe uma solidão no idoso, né? É interessante, outro dia eu vi uma frase que a gente pode olhar por dois lados. Um grande amigo me falou assim, a idade pune. Porque, veja, por um lado, você vive mais tempo, mas é o que você falou, para você ver com que qualidade. E o idoso ele tem que gerenciar perdas. Eu me lembro muito, meu querido pai, não posso nem falar muito nele que eu me emociono, eu cheguei um dia para ele e falei assim, pai, por que você não liga para os seus amigos? Ele falou, desisti. Mas por quê? Ele falou assim, porque quando eu não sei se ele está vivo, eu fico com a impressão de que ele ainda está vivo. Quando eu chego e ligo e sei que ele morreu, eu sofro a tristeza de ter perdido o meu amigo. Então chegou um ponto que por proteção, porque ele falou várias vezes, eu tentei, grandes amigos, pessoas que eu gostava muito, e de repente fulano morreu. E Ciclano morreu. E Beltrano morreu. Meu pai viveu 92 anos. Então, eu olho assim e falo, que conselho que você dá quando você chega e fala, e ele pega e fala isso para você de volta? Então, eu vejo assim, é muito importante, né, esse papo que a gente está tendo, para que as famílias que estão nos ouvindo entendam que é um período muito particular da vida. E olha que interessante, Volpi, não é uma proteção só com o sofrimento da perda dos amigos, que já não é pouco. Mas quando a pessoa vai vendo os amigos partirem, ela percebe que ela também está se aproximando que está desse próximo ao fim. seu fim, né? Então, existe também, né, existiu a manifestação da declaração, do sofrimento declarado, mas também tem aquele sofrimento que é inconsciente. É quando eu perco os meus amigos, eu também estou chegando mais próximo desse de fim. Uhum. Então, assim, por isso que quando você me pergunta, né, assim, que conselho que eu dou para as famílias, né, para os filhos, escutem, perguntem para os seus pais o porquê da recusa. Porque quando a gente abre espaço para ouvir o que eles têm para nos dizer, a gente consegue se aproximar mais de uma possível solução. E essa solução, ela é muito individual, né? Sem dúvida. Não tem a receita de bolo, porque cada família tem a sua história, tem a sua composição social, cada idoso tem as suas capacidades cognitivas. E quando a gente está aberto para ouvir, a gente consegue buscar a solução que faça sentido para aquela pessoa. Então isso é customizado mesmo, né? É customizado. Né? É bem individual, e a gente né? só consegue chegar nisso quando a gente está aberto para a escuta.
e é difícil para o filho, né? Então esse é um pedido que eu estou fazendo que também é difícil para os filhos, porque os filhos querem levar o que eles consideram que é melhor para os pais. Sem dúvida. Mas aquilo que a gente entende que é melhor, com a nossa forma de viver hoje, não é o que eles construíram como melhor. Gerações diferentes, valores diferentes, tudo diferente, né, Cristiane? Agora também tem uma questão de sociedade, né, Volpe? Assim, a gente precisava estar construindo mais espaços de interação de idosos, né? Sim, isso sem dúvida. Porque tem uma grande diferença também da época que os nossos pais eram jovens e não idosos, que naquela época sempre tinha alguém sem trabalhar em casa. Então tinha uma prima, tinha um vizinho, tinha um cafezinho da tarde. Na nossa vizinhança hoje, quem que está em casa disponível para conversar e tomar um chazinho da tarde? As pessoas estão no mercado de trabalho, estão trabalhando. Então a gente, enquanto sociedade, realmente precisa começar a construir ter um olhar melhor para o idoso, né? esses espaços de convívio. Sim, muito legal essa lembrança sua, que realmente a gente precisa, como sociedade, estar atento a isso. Eu te pergunto, como o envelhecimento impacta a abordagem diagnóstica e terapêutica em comparação com os adultos mais jovens? Nossa, isso aqui é muito legal, hein? Volpe, assim, falando agora da parte mais técnica, né, do diabetes e da hipertensão, que desafio que é a gente chegar para aquele idoso que precisou ali, aprendeu que a diabetes dele tem que estar com a hemoglobina glicada de 6. E aí esse idoso tem 85 anos, ele já tem fraqueza nas pernas, tem a polineuropatia do diabetes, e eu vou subir essa hemoglobina glicada, eu vou descompensar essa diabetes para uma hemoglobina glicada de 7,5. Como é difícil desconstruir essas metas terapêuticas que servem para os adultos e não para os longevos. E como é desafiador a gente então desprescrever, a gente tirar medicações que nesse momento causam mais risco, porque ele pode ter uma hipoglicemia. Olha noturna, que interessante isso que a gente está conversando. Mora sozinho, tem uma hipoglicemia à noite, ninguém está vendo, ele entra em coma. Mas ele ouviu a vida inteira que ele não pode comer a fruta. Aquela é a meta e aquele, né? Ele não pode comer a fruta, ele não pode. E aí chega a geriatra e fala, não, mas agora a gente precisa que o senhor coma fruta, a gente precisa que essa diabetes Olha suba que sensacional um isso que você está dizendo, e que é bacana. um grande desafio, porque naturalmente quem segue a risca e segue o plano de tratamento direitinho, no momento que começa a ouvir essa inversão, ele se sente inseguro. Mas pelo contrário, ele está correndo risco se a gente não ajusta as metas de acordo com a realidade de vida dele hoje. É interessante porque as metas são estabelecidas não pensando nos longevos. Exato. A gente tomou emprestado. Isso, né? A gente tomou emprestado e aí precisa de saber até que ponto, né, você pode ir nessa... Exato. Puxa, isso deve ser um desafio de consultório enorme, né, Cristiane? É um desafio, mas é maravilhoso. É maravilhoso porque quando a gente consegue ganhar esse vínculo, essa confiança, e o paciente começa a arrumar para esse lugar em que a gente consegue organizar essas metas, ele também se sente melhor. Porque a perninha que já está fraca fica um pouquinho mais forte, então ele já não sente tanta tontura, não tem o risco da hipoglicemia. Então é muito gostoso da gente também colher esses frutos quando a gente consegue construir essa confiança e desprescrever, que significa tirar algumas medicações. E pelo amor de Deus, não façam isso sozinho em casa. Exatamente. Vamos já combinar que não pode, né? Isso é tudo com orientação, né? A desprescrição, ela tem que ser feita de uma forma muito segura, muito correta, com acompanhamento periódico, para que a gente possa realmente trazer segurança, que é o objetivo principal do idoso. A gente trabalha na medicina, né, com o primeiro de tudo não fazer o mal, né, Volpe? Sem dúvida. Mas ao longo do caminho, infelizmente, algumas pessoas vão esquecendo disso e no idoso isso é especialmente importante,
porque apesar da gente ter muitas diretrizes que nos determinam que a gente faça algo, a gente precisa trazer essa individualização e entender os riscos que muitas vezes as nossas medicações podem estar trazendo. Sem dúvida. Nossa, é importantíssimo essa informação que você está nos trazendo para todos nós que estamos te ouvindo. Estivemos aqui com a doutora Cristiane Gucci-Bart e, claro, eu não vou deixar ela embora, eu vou gravar um segundo programa aqui para você. Canal 25 ou 525 NET, seu encontro semanal com a saúde. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.